Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Sei que os vídeos estão demorando um pouquinho para sair esses últimos tempos, esses últimos vídeos, pelo menos o intervalo tá um pouco maior, mas é porque tem rolado muito trampo recentemente. Eu tenho dado bastante foco nos álbuns que eu pretendo lançar esse ano ainda, né? Provavelmente pro final dele, que vai ser um solo e um collab. Também tem rolado as consultorias, né, com a galera, inclusive ainda tá rolando, né? Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo para abril, tem algumas datas disponíveis. Enfim, bom, continuando, a gente vai dar sequência aqui nessa questão da síntese sonora, que a gente já vem abordando nos últimos vídeos, né? A gente acabou vendo já a parte principal, assim, principal não, mas a mais ahn, básica, né? No caso do sintetizador, que constitui, né, o oscilador, o filtro, o amplificador, isso aí praticamente todos os sintetizadores vão ter. Isso é o que mais ou menos gera o som e a gente acaba moldando ele ali também. Agora a gente vai começar a abordar um pouco sobre a modulação, como modular esse som que a gente está gerando ali no nosso sintetizador, né? Vamos começar a falar hoje então sobre um tipo de modulação, né, que é uma das minhas favoritas, talvez uma das mais conhecidas também, né, que é a modulação de um oscilador para o outro, muito conhecido como frequency modulation. Também tem outros tipos de modulação que podem ser feitas ali, né, que é o caso da amplitude modulation e do ring modulation. Então vou explicar um pouquinho para vocês ali o que é eles, dar alguns exemplos, né, explicar um pouco da teoria para vocês entenderem realmente o que está acontecendo e mostrar alguns exemplos, né, de sonoridade, certo? Antes disso, eu deixar vocês com um recadinho aí bem legal. Bom, galera, temos novidade na área agora, então, né? Eu acabei de montar o meu primeiro sample pack, né? Para quem já me acompanha aqui nos outros vídeos, tem acompanhado o Patreon também. Ahn, Tem um tier lá no quem paga $5 acaba recebendo 10 samples mensais. Eu juntei os dos 6 primeiros meses agora e fiz o primeiro sample pack, então são 60 samples que tem aí. E dentro deles tem kicks, atmosferas, tem um baixo no caso, alguns snares, effects em geral, vários modulares no caso, né? Então vou dar uma passadinha aqui para vocês ouvirem. Bom, galera, então tem bastante coisa aqui, são 60 samples, pra tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí na produção das suas tracks. E, além disso, eu também montei um banco de vários agora, meu primeiro banco de vários. Isso aqui nesse primeiro tem samples, ó. Tem timbres que eu venho utilizando durante vários anos, em várias das minhas tracks. Separei ali 128 timbres ali a dedo, escolhi para vocês. Então vou dar uma passadinha neles também. Vocês podem ver, tem 22 leads aí, vários espirais no caso, né? Bastante harp, 25 harps, efeitos. Stepped no caso, né? Que são ali mais para um sample and holds da vida. Temos atmosferas, temos squelch. Vou dar uma passadinha aqui para vocês ouvirem.
Bom, galera, tem bastante coisa aí. Isso é só um exemplo aí do que tem um pouquinho. Então, acredito que vai, para quem possui vários também, acredito que vai ajudar muito. Bom, aí, bom, conto com o suporte de vocês, espero que vocês gostem. E é isso, galera, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá, galera. Vamos começar com Amplitude Modulation, no caso. Tem aqui o Cero aberto, mais uma vez, né? Que ele é bem útil, tem os 3 tipos de modulação que eu quero passar para vocês. Bom, basicamente, essas três, né, acontecem de um oscilador para o outro, no caso, né? Então a gente vai ter o primeiro oscilador aqui, que é o oscilador A, que ele vai ser o nosso carrier, e vai ter o oscilador B, que é o nosso mod. Então ele vai estar gerando a modulação para o nosso carrier. Basicamente, se tiver na síntese, você sempre vai ter um carry e um mod, obviamente, se tiver um sinal sendo modulado, no caso, né? Enfim, bom, aqui no oscilador A eu tenho a senoide, no oscilador B eu tenho a senoide também. Podem ver que tem aqui o tipo de modulação no caso, então eu estou escolhendo uma amplitude modulation vindo do B. Bom, vocês podem ver que o sinal do B está fechado, então eu estou servindo como fonte de modulação. Se eu tirar aqui, vocês vão ver que aqui eu estou tocando um Lá 440, certo? Esse aqui, ele tá 4 oitavas para baixo, né? Ele tá muito baixo, tá tocando ali. Se você for dividir, né? Lembrando que quando você dobra a frequência, tá subindo a oitava. Se você divide por 2, no caso, tá descendo uma oitava. Então, ele tá tipo 5 oitavas de diferença desse aqui. Tá tocando por volta de uns 20 e poucos hertz, até menos, talvez. É uma frequência bem inaudível, na verdade. Subir que vocês vão nem ouvir, certo? Então vocês vão notar quando eu subo isso, quando eu subo ele vai estar praticamente funcionando como se fosse um LFO, que ainda eu vou explicar para vocês, provavelmente no próximo vídeo, no caso, mas ele vai estar fazendo esse trêmulo, no caso, né? Amplitude Modulation, no caso, serve para você controlar o volume de um sinal através de um outro, no caso, né? De certa forma, né? O volume, a amplitude dele. Então, quando eu subo aqui, você vê que ele vai começar a tremular o sinal do A, essa primeira onda, né? Com essa do B. Vamos ver. E aí vocês vão ver que conforme eu vou subindo a oitava desse, né? Vou acelerando essa onda, né? Que ela começa a ficar também acelerada de certa forma. Até o momento que fica meio que único. E vocês vão reparar como é que vai trabalhar os harmônicos aqui no Analyzer, né? Dá uma olhadinha nisso. Você viu como eles começaram a separar assim no caso, né? Por quê? Quando
eu acrescento a segunda onda, o que acontece? Ele vai somar, ele vai, em cima do 440 que eu tô tocando ali, ele vai criar a soma e vai acrescentar, né? É uma soma e a diferença da frequência que tá sendo colocada, né? Modulada, né? Que tá modulando. Então, quando eu chego aqui nesse primeiro, na oitava menos 1, nesse oscilador, se eu não me engano é 110 Hz, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando eu tocar ele, 110 Hz, né? Ahn, então vocês vão ver, quando eu pegar e tocar esse 440 aqui, ele, ele vai colocar, vai gerar mais duas frequências, a 550 e 330. Então vamos lá mostrar para vocês. ...550, 440, 330. Então, aí conforme eu vou fazendo isso, ele vai, obviamente, espaçando ainda mais, porque aqui no caso era 110, então aqui é 220, então ele vai ser 220 para cima, 220 para baixo, certo? O Ring Modulation, ele funciona basicamente da mesma forma também. Ele vai acrescentar, ele vai fazer a soma e colocar a diferença também em cima da frequência que está sendo, em cima do carrier, no caso, né? O único negócio que, a única diferença deles é que o Ring Modulation, de certa forma, ele não mantém a fundamental. Quando vocês viram quando eu tocava aqui no Amplitude Modulation, o 440 fica sempre ali. No Ring Modulation, quando eu toco ele tira a minha fundamental, mas ele funciona praticamente da mesma maneira. Certo? Então, basicamente, o Ring Modulation é quase como se fosse uma Amplitude Modulation um pouco mais simplificado, de certa forma. Bom, sem muito segredo até aí. Vamos pro FM, que é um dos mais característicos, mais interessantes. Ele trabalha de outra forma. Ele vai inserir, né, essa onda dentro dessa, vai modular essa primeira. E com isso vai gerar como se fosse quase uma nova onda, né? Vai acrescentar harmônicos essa nova onda. Vocês vão reparar que como vai mudar o espectro dessa onda aqui, né? O que acontece, por exemplo, sempre que essa onda, quando a onda passa, né? Quando ela tem uma onda sendo modulada, quando aquela onda ela tá no pico mais alto, vai fazer com que a onda que está sendo modulada acelere. Quando ela passa no ponto mais baixo, ela vai fazer com que a onda que está sendo modulada desacelere. E isso em função da velocidade, né? Do pitch que está entrando, né, de acordo com a onda que está sendo modulada, que pitching nada mais é do que a frequência, que é praticamente tempo, né, velocidade que está sendo, que ela está acontecendo, né, em hertz. Então, vamos lá, agora no FM, mesmo 440 aqui, né, vamos ver o que acontece. A oitava tá bem baixa, a gente vai subindo, vai dando mudada, vamos ver como ela se comporta. Reparem como a fase muda bastante também, no caso, né? Isso é uma coisa bem interessante que eu tava procurando para poder gravar o vídeo aqui para vocês. Essa questão de frequency modulation, phase modulation, eu acabei vendo que elas são praticamente iguais, são iguais, na verdade, de certa forma. O que muda ali no caso é uma integração que tem, né, indo muito para a parte matemática. Eu vou deixar aí âmbito de curiosidade para quem queira se aventurar nisso aí na descrição embaixo. Dois vídeos que eu vi, né, procurando, falando sobre essa diferença de frequency modulation e phase modulation. É bem interessante, mas tem que estar com o inglês e de aí e a matemática também. Mas vocês vão ver que, no geral, elas são iguais. Então o resultado é bem similar. E vocês podem ver que realmente há essa mudança de fase conforme eu vou tocando, né? Conforme eu modulo com outro oscilador, né? Você vê que a onda praticamente ela muda. E ela responde de acordo com a velocidade que está entrando. Essa é a fase, vai acabar mudando, né? Então, olha só. A única diferença entre elas, no caso, não a Frequency Modulation, mas no caso, entre a Frequency Modulation, Phase Modulation e as outras, a AM e RM, é que
a Frequency Modulation não sofre diferença de amplitude, né? Você vai ver que quando eu ponho aqui, obviamente, Amplitude Modulation, a amplitude dela varia, né? Tamanho dela, assim, no caso, né? Olha só. Quando eu vou pro FM, no Ring Modulation também. Um pouco mais linear ali no caso, mas acaba tendo um pouco uma variação. Quando eu vou pro FM, ele não muda. Opa, FM from B. Ele é super estático. Super estático não, é super linear ali, né? Em termos de amplitude. Não varia nada, o que muda realmente é a fase da onda, né? Ela gera muito mais harmônicos também, se você for reparar aqui no nosso analyzer, a quantidade de harmônicos que ela cria, certo? Então, sem muito segredo até aí. Agora, eu vou mostrar meio que uma utilização dele. Você pode ver que ele dá para gerar coisas bem bacanas, tanto com o FM. O FM é mais comum, é bem característico, aquele leadzão marcado mesmo, que a gente está acostumado a ouvir, assim, bastante deles é feito assim. E na verdade você pode trabalhar, tava sendo meio brusco a questão do FM, né? Mas você pode ser mais sutil, eu tava trocando de oitavas aqui, né? Se você for em semitons, dá um efeito bem legal também, né? Um pouco mais linear, assim, né? Não esse salto. Então, dependendo do oscilador que você estiver trabalhando aí, dá pra você alcançar esses ranges bem... uns ranges maiores, né? De semitons aí, nesse só uma oitava, dá pra você descer mais que isso, ou subir mais que isso, só que de uma forma mais gradativa, né? Bom, vamos lá, no AM aqui, eu separei alguma coisa. Onda digital do zero e esse tá aqui nos Basic Shapes, né? Obviamente, conforme você muda a onda, consequentemente o resultado vai ser diferente, né? Então, vamos ver. Você vê que só de mudar ela já muda bastante o resultado final, né? Então, isso aqui, um AM funcionando. Vamos ver um RM aqui. Você vê que soa bem parecido, né? Porque como a gente viu antes, eles são bem similares de certa forma, mas a textura muda de leve, né? Quando a gente está trabalhando com outras ondas, aqui no caso, não somente duas senoides. Bem legal. E o mais clássico de todos aqui. Nossa FM. Tá alto. High-tech feelings esse aqui. Vamos ver, tem um kickbass separado aqui nesse projeto. Vamos ver.
bem legal, bem simples. Vocês viram que com coisa pouca aqui no caso, ou waves básicas, eu quero dizer, né? Ahn, dá pra ter um resultado bem bacana. A questão de vocês experimentarem aí, tanto da onda que tá no carrier, quanto da onda que tá no mod. Ver o FM, como eu disse, né? Assim, tem um efeito um pouco mais. Como posso dizer? Mais na cara, se consegue sentir muito mais essa modulação, digamos, né? Daí essa modulação mais clássica, principalmente fazer esses leads, você vai ver não só no Psytrance, né? Em geral, praticamente todo mundo acaba utilizando, né, desse tipo de modulação para fazer seus timbres, né? Então é algo muito útil, muito válido, muito simples também. Recomendo vocês testarem ondas diferentes, tanto no carrier quanto no mod, oitavas diferentes, tocarem em oitavas diferentes para verem aí esse range, né? Até onde as ondas vão chegar e se modularem ali. E aí o resto é criatividade, diversão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro, né? No caso, como trabalhar com esse tipo de modulação muito clássica, né? Muito simples de trabalhar. A maioria dos sintetizadores que você encontra por aí você tem essa opção, principalmente do FM. Então, acredito que seja muito útil, algo que vai ajudar vocês muito aí na track, nas produções, né? Nas tracks de vocês. E, bom, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí. Se inscrevam no canal também para ajudar, deixa o like de vocês. E, bom, acredito que é isso, galera. Até a próxima.